Glória ao nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que maravilha. Que maravilha encontrar uma igreja que ora. A gente vê igrejas por aí com todos os tipos de atividades, menos aquelas que caracterizam ela como de fato deve ser igreja. Há muitos tipos de trabalhos por aí, de eventos, mas eu louvo a Deus. O pastor disse, 30 dias orando, eu digo, glória a Deus, maravilha. A nossa igreja lá também, em Itapebussu, também vai entrar em 30 dias de oração agora no mês de agosto até setembro, terminando com um evangelismo em massa, em todas as igrejas. Meus irmãos, grato a Deus por estar aqui, feliz por conhecer essa abençoada igreja, feliz por conhecer o pastor Flauber e todos os irmãos aí que já receberam. Só um pouco triste pelo horário que eu cheguei, gostaria de ter pego o culto desde o início, mas trânsito estava bem difícil mesmo, e eu estava vindo de Maranguape, do curso de teologia que eu ministro lá no Templo Central, em Maranguape. E o curso já termina às 17 horas, só deu tempo de trocar de roupa e correr para cá, e o trânsito não estava ajudando muito. Amém? Mas aprove ao Senhor estar aqui com os irmãos, e eu concordo com o pastor, não é por acaso. Não é por acaso. A igreja do Senhor, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Muito mais ainda, quando ela decide orar e buscar essa direção de uma forma cada vez mais íntima e personalizada. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis. Olhando para o tema que tem movido esses dias de oração aqui dos irmãos, e pedindo ao Senhor, estando atento a tudo que ouvia, porque durante o período que a gente vai preparando, remoendo, ouvindo o Senhor, você tem que estar com a antena ligada. Num louvor pode surgir o estalo. Um louvor, uma palavra, você vai se expondo ao Espírito Santo, à igreja do Senhor, à ministração dos irmãos, e o Senhor vai comunicando. E me perguntava aonde esse versículo aqui foi colocado em prática na Escritura. Eu quero ir com você ao livro do Gênesis, capítulo 5, para nós vermos o que a palavra de Deus diz sobre um homem que resolveu chegar-se a Deus. Gênesis capítulo 5, versículo de número 21, diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Sente em nome de Jesus. Como disse, eu me vi levado a esse texto onde a palavra de Deus nos conta, na prática, da forma mais simples que poderia, sem detalhes, sem floreio, o que acontece quando um ser humano comum decide se achegar a Deus. Então eu quero falar a você nessa noite sobre o tema de Enoque, o avivamento de chegar-se a Deus. O tempo que esse homem viveu não era muito diferente do nosso no aspecto moral e espiritual. Nós vamos ler nas primeiras páginas das Escrituras como a humanidade se perde ainda no seu estágio inicial. Ela se desencaminha. Caim e a sua linhagem se encarregam em fundar a primeira civilização ante Deus. Caim se desvia da face do Senhor e é muito simbólico a forma como Moisés escreve, dizendo: e ele saiu da presença do Senhor, mesmo debaixo de uma ordem de graça, de misericórdia, onde o Senhor o poupou.
Mas ele sai da presença do Senhor, e ele não sai da presença do Senhor apenas no sentido literal de ter saído daquela audiência com Deus, mas ele realmente desvia-se por completo da presença de Deus. E ele começa uma linhagem pecaminosa, caída, corrompida e completamente ante Deus. Ele tem um filho e ele coloca o nome desse filho de Enoque, e este Enoque começa a nomear a primeira cidade da face da terra. Caim dá o nome do seu primeiro filho, e a linhagem de Caim só vai trazendo os homens mais violentos, mais independentes de Deus, gente criativa, gente inteligente, músicos, metalúrgicos, mas gente que queria fazer a vida a revelia de Deus. Do outro lado, na outra linhagem, as coisas vão começando a tomar um rumo oposto. Adão havia sido expulso com Eva do Éden, tirado da presença de Deus por conta do seu pecado. Mas a Bíblia nos diz que ali ainda os seus primeiros filhos, Caim e Abel, e mais Abel do que Caim, dedica-se a tentar novamente um contato com o Criador, tentar reatar o laço. E talvez ali, numa orientação do que o próprio Deus fez com Adão e Eva, sacrificando o animal para cobrir a nudez deles, o primeiro sacrifício da Bíblia, Abel começa a pegar do seu rebanho também e sacrificar para tentar chegar-se a Deus. Depois de todo o acontecido com Caim e Abel, nós vamos ver como Deus dá um novo filho a Adão e Eva, chamado esse agora de Sete, e na idade oportuna ele gera um filho, coloca o nome dele de Enos, e a Bíblia faz uma observação interessante dizendo que nos dias do nascimento desse menino começou-se a invocar o Senhor. Tem aqui o nascimento da prática da oração. Existia sacrifício, mas não existia oração. A partir do nascimento de Enos passa a existir a oração. E Gênesis 5 vai nos dizendo uma sucessão do que se esperava depois do que Deus falou, que o homem voltaria ao pó. Que Adão gerou filhos e filhas, viveu até os 930 anos e morreu. Sete viveu até mais ou menos 900 anos e morreu. Enos gerou filhos e filhas, viveu pelos seus séculos e morreu. E aí o texto vai só dizendo, e morreu, e gerou, e morreu, e gerou, e morreu, e gerou, e morreu, e chega em Enoque. E uma exceção acontece. Esse homem vai nos dar lições preciosas de como ele conseguiu chegar-se ao Senhor e o poder de se chegar a Deus, mesmo quando a humanidade está caminhando para o limiar do fim. Porque era exatamente isso que estava acontecendo nos dias dele. Faltava apenas 4 gerações para o dilúvio. 4 gerações para Deus vir com um juízo poderoso sobre a terra. Esse homem resolve achegar-se a Deus. O texto aqui escrito está dizendo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Enoque experimentou isso da forma mais profunda. Deus andava na viração do dia do jardim. A Bíblia fala de Abraão que andou na presença de Deus, que o povo de Israel andava no caminho de Deus, mas só 2 homens foi dito sobre eles, que ele andou com Deus. Nós sabemos que um é Enoque e o outro é Noé. A Bíblia faz questão de dizer, ele andou com Deus. Isso exprime concordância. O próprio livro de Amós vai dizer que não é possível que 2 andem juntos se não estiverem de acordo. Ele não seguiu a Deus apenas, ele não simplesmente andou no caminho de Deus, ele não simplesmente ficou na presença de Deus, ele andou com Deus, ele viveu uma comunhão com Deus, ele se achegou a Deus e Deus se achegou a ele. Eu não sei como isso começou, mas Enoque nos dá aqui pelo menos 4 preciosas lições. A primeira é que Deus se achega a gente comum.
Não tem nada de extraordinário a princípio em Enoque. Ele é mais um que nasceu, que gerou mais filhos e filhas, que viveu seus anos sobre a terra. A sua vida é comum. Isso me diz que Deus pode se achegar a gente como eu e você, que trabalha, que paga contas, que casa, que tem família, que precisa sustentar o seu lar, que tem responsabilidades, que tem preocupações, que erra. Que Deus tem interesse em aproximar-se de pessoas comuns. Deus não procura gente extraordinária, até porque para Ele ninguém é extraordinário. Ele que é. Deus não precisa ser completado por mim e por você, mas Ele na sua graça, no seu amor, na sua misericórdia e na sua natureza de tabernacular e de se relacionar e manifestar-se a mim e a você, Ele tem o desejo de relacionar-se com gente comum. Você não está aqui hoje por ser uma pessoa especial, mais elevada na sociedade, ou por ter tido uma verdade oculta que ninguém mais teria acesso. Você está aqui porque Deus resolveu mandar o seu Filho para morrer por gente comum, mandar o Espírito Santo para ser derramado em Atos dos Apóstolos sobre gente comum. Gente que mesmo nas atividades comuns do seu dia a dia, conseguem experimentar a realidade da presença e da comunhão com Deus. Não tem nenhum monge aqui. Não tem ninguém aqui fazendo voto de sacrifício e de pobreza para servir a Deus. Não tem ninguém aqui se isolando com medo de contaminar-se com a sujeira do mundo. São pessoas comuns que encaram o mundo todos os dias, que encaram a corrupção desse mundo, que encaram esse sistema, que encaram toda a maneira que esse mundo tem vivido rebelde contra Deus. Deus se achega a pessoas comuns. Enoque era comum. Não havia nada de especial nele. Era um mortal, filho de um mortal, neto de outro mortal, descendente de Adão, manchado pelo mesmo pecado. Mas Deus se achega a pessoas comuns. Mas pessoas comuns que conseguem enxergar e viver a presença de Deus nas situações comuns do dia. Gente que entendeu textos e verdades como o Salmo 139. Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu puser a minha cama no mundo dos mortos, lá estás. Não há para onde eu possa me ir da tua face. A tua mão me cerca em volta. Tu fechas a mão sobre mim. Tu viste o meu corpo ainda informe. O Senhor me teceu nas profundezas da terra. O Senhor me viu no ventre da minha mãe. Para onde eu me irei da tua face? É entender como eu costumo tanto comunicar à igreja do Senhor, que lá no trabalho Ele está lá, que na sua casa, na pia de louça, Ele está lá, que o Espírito de Deus é a comunhão com Deus, é algo que eu venho, como eu e você viemos aqui para a igreja hoje e colocamos numa tomadinha e ali carregamos na presença do Espírito Santo, choramos, nos emocionamos, nos arrepiamos, falamos em línguas e depois desligamos e agora deixa o Espírito Santo que eu vou viver a minha vida secular lá fora. Ele vai junto. Ele vai junto te empoderando lá no seu trabalho a ser uma testemunha de Jesus. Ele vai te empoderando a ser alguém que vai viver a presença de Deus em todos os lugares, que vai espelhar Cristo e o seu evangelho e a sua palavra onde for. Alguém que anda com Deus. Deus se achega a pessoas comuns. Mas o segundo ponto que eu lhe trago é exatamente sobre como é que isso acontece. Deus se achega a pessoas comuns, que tomam a atitude totalmente incomum e extraordinária de se chegar a Deus. Repito, eu não sei como foi que Enoque decidiu fazer isso. Eu não sei como foi que aconteceu. Porque até agora, os meios de comunicação com este Criador
com quem Adão um dia teve profunda relação e intimidade. Os meios de contato com ele são sacrifícios e orações. Mas Enoque encontra mais. Não sei, não me arrisco a dizer. Vi recentemente uma mensagem do John Bevere e ele brinca um pouco, especulando o que poderia ter acontecido. Não sei se isso é possível, mas quem sabe ele não foi até seu tataravô Adão. Mãe, como é que faz isso? É muito simples, quando você vive mais ou menos 900 anos, isso é fácil de acontecer. E quando Enoque anda sobre a terra com Deus, Adão ainda está vivo, e muito bem vivo. Quem sabe Enoque não perguntou, como diz o John Bevere no seu livro Coração Ardente, o patriarca ancestral, não sei como é que ele deveria se chamar, como era lá no jardim? Como era contemplar a glória de Deus? Como era a vida sem a morte? Como era a vida sem o pecado? Como era esse nível de intimidade? Eu não sei o que Adão pode ter contado a ele. Não sei nem se ele realmente, como especula John Bevere, se ele realmente encontrou um dia Adão. Eu só sei que de alguma forma este homem decide que esse mundo não basta. Assim como C.S. Lewis conta que na sua caminhada como ateu, ele passou a crer em Deus porque ele percebeu que nada na terra podia fazê-lo feliz. Então ele diz, então eu entendi que eu não posso ser da terra. Que esse mundo, nada neste mundo basta para mim. Então eu preciso de algo mais, ou melhor dizendo, alguém mais. Eu não sei como Enoque tomou a decisão, mas ele vê todo mundo indo, todo mundo caminhando normalmente, todo mundo comendo, bebendo e dando-se em casamento, todo mundo morrendo, e ele diz, não quero não. Tem muita gente que caminha com Deus hoje em dia, ou diz caminhar com Deus, mas está querendo viver como todo mundo. Eu sei que eu sou crente, mas eu queria fazer isso porque todo mundo faz isso, todo mundo experimenta isso, mas eu venho aqui como seu irmão e talvez também espelhando um sentimento do Espírito Santo, e assim como a minha mãe dizia para mim, você não é todo mundo. E embora seja uma pessoa comum, você foi chamado para não ser mais um todo mundo, mas para viver, mesmo como pessoa comum, o incomum e o extraordinário. Esse homem decide andar com Deus, decide andar na contramão, e ele passa a se relacionar com o Criador. Talvez ele passou a fazer perguntas, ele passou a buscar, e eu tenho certeza que esta busca, embora a Bíblia não conte com detalhes, foi uma busca onde ele dedicou todo o seu coração, pois o próprio Deus vai dizer através de Jeremias, no capítulo 29, versículo 13 da sua profecia, que Deus promete que aquele que o busca de todo o seu coração vai achá-lo. Vocês vão me buscar, e eu garanto, vocês vão me achar, se vocês fizerem isso com todo o seu coração, se você depositar todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, todo o seu intelecto, toda a sua vontade, toda a sua capacidade em buscar a Deus, toda a intensidade. Esse homem busca a Deus com toda a intensidade, e Deus se volta para ele. Ao invés de se ajustar ao resto do mundo, ele se entrega a Deus. Você quer ser reavivado pelo Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser como Jesus, saindo do deserto, que a palavra de Deus diz que ele saiu se movendo no poder do Espírito Santo? Então tome a decisão de achegar-se a Deus. Irmão, mas eu já me cheguei a Deus, eu já aceitei a Cristo, eu já sou crente, eu já tenho uma vida de oração, mas eu estou lhe falando de nadar mais fundo, de ir além, de carregar peso extra,
De não ser como todas as outras virgens que carregam uma lamparina e está satisfeito porque na lamparina tem fogo, mas aquelas que meio desajeitada, com a roupa, com o pacote, com tudo mais, ainda levam uma botija de azeite ali, porque ninguém pediu para levar, mas ela está levando peso extra, pois está interessada em algo mais. O Espírito Santo está à procura de um povo que quer algo mais. O Espírito Santo está à procura de gente com fome, porque Ele é aquele que dá pão ao que come, e semente ao que planta, e água para a terra seca. Todos ficamos maravilhados com o que aconteceu em fevereiro, nos Estados Unidos, mais precisamente na Universidade de Asbury. O culto que não acabava. Gente confessando pecado, gente louvando, sem ter um cantor famoso, sem ter um pregador famoso, simplesmente quebrantados, e a presença de Deus desceu de forma extraordinária. E o que é que tinha ali? Que falta em muitas igrejas? Fome. Alguém entrou ali com fome. Entrou um pobre de espírito ali, porque pobre de espírito é aquele que só vive com fome. Que quanto mais ele tem de Deus, mais ele quer. E a presença do Senhor encontrou gente faminta. E desceu, como tantas vezes ao longo da história daquela universidade, desceu ali. A presença de Deus desce e se manifesta. Eu não estou dizendo que nós não temos a presença de Deus. Nós temos a presença de Deus, mas nós não queremos só a presença de Deus. Nós queremos a presença manifesta de Deus. Nós queremos a presença notável, inconfundível, visível. Nós queremos o que Ele prometeu, um povo que vive o extraordinário, um povo que vive uma dedicação de testemunhar, se necessário, até a morte. Um povo que vive no poder e caminha no poder do Espírito, cuja pregação é confirmada pelo Espírito com sinais, com prodígios, com maravilhas. Gente que não mede esforços para viver a vontade de Deus, para obedecer o chamado de Deus. Gente que pode dizer, como o salmista no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. Gente como Sadraque, Mesaque e Abednego, que está tão cheio da presença de Deus, que não tem mais fornalha, que está disposto e entende que é melhor ser fiel a Deus do que viver. Enoque toma essa decisão, e sabe o que acontece? Hebreus capítulo 11 vai nos dizer que Deus se agradou. Enoque quis se entregar e Deus quis receber. Queira se entregar mais a Deus. Queira nadar mais fundo no rio de Deus. Queira mergulhar em uma vida de intimidade, de devoção absoluta que você nunca imaginou. Queira entrar no rio de Deus, como Ezequiel mostrou, não só nos tornozelos, não só até os joelhos, não só até os lombos. Vá até onde é preciso nadar. Vá até onde é preciso ir além. Deus está querendo receber você. Entenda uma coisa, Ele é seu pai, não é seu patrão. A sua oração para Deus não é um fardo. A igreja passou aqui 30 dias orando em um propósito, em um só espírito. E a cada novo momento que vocês chegavam aqui para orar, eu quero lhe dizer uma coisa. Lá no céu, Deus não olhava do trono de lá, vem Ele de novo. Para Deus não é um fardo. Deus ama ouvir a voz dos seus filhos, nem que seja para se queixar. Deus ama ouvir a voz dos seus filhos. O trono da graça está aberto à sua disposição. Deus se volta para nós muitas vezes como o pai do filho pródigo, falando com o irmão mais velho daquele rapaz e dizendo: meu filho, por que está reclamando do que eu dou ao teu irmão? Tudo que eu tenho é teu.
Tu estás sempre comigo. Como quem diz, está achando ruim porque eu coloquei uma veste nova no seu irmão? Vai lá no meu guarda-roupa, escolhe o que tem lá, está à tua disposição. Está achando ruim porque eu coloquei um anel no dedo dele? Escolhe lá no porta-joia. Deixa eu traduzir. Teu irmão recebeu um dom e tu não? Eu também tenho para ti. Pede e eu te dou. Busca e eu te garanto que tu vai receber. Bate e vai ser aberto. Vem. Só vem. Entra na presença do Senhor. E como dizia o Dr. Billy Graham, ore até que você e o Senhor sejam íntimos. Ore até que você conheça absolutamente a voz dEle. Ore até que Ele se agrade. Hebreus capítulo 11 diz que este homem chamado Enoque achou testemunho de que agradou a Deus. Ele se entregou a Deus e Deus gostou. Ele gostou de andar com Deus e Deus gostou de andar com ele. O Deus que andou com Enoque, o Deus que Enoque conheceu, o Deus que transformou a vida daquele homem, o Deus que fez dele uma exceção gloriosa, também quer andar em intimidade com você e comigo. Ele quer andar com o seu povo. A prova de que ele quer andar com o seu povo, em Gênesis, o que ele fazia? No jardim, ele andava. O que é que diz lá no Apocalipse que ele vai fazer lá no futuro? E as nações andarão à sua luz. Ele andará com o seu povo. Aquele que vencer andará de branco com ele na cidade santa. É a vida eterna. E ele não anda com Deus por 1 ano, 2, 3, uma década. Ele anda com Deus por 300 anos. 300 anos. Imagina aquelas pessoas que gostam de apostar se a gente não vai sair da igreja depois de um tempo, encontrando Enoque depois de um tempo. Ô Enoque, tu ainda é crente, rapaz? Sou. Mais do que 100 anos atrás. Mais do que 150 anos atrás. Não cansa não de andar com ele? Não, eu não canso de andar com ele. Eu quero andar com ele cada vez mais. Eu quero me chegar a ele cada vez mais. Muita gente não quer se chegar mais a Ele, mesmo crendo em Jesus, mesmo conhecendo alguma coisa do Espírito Santo, tendo experimentado coisas de Deus, não querem se chegar mais a Ele, porque chegar-se a Ele tem um custo. É de graça, mas tem um custo. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, purificai o coração. Para andar com Ele, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. Para andar com Ele, eu tenho que soltar certas bagagens. Para habitar na presença dEle, eu tenho que deixar algumas coisas de mão. Lembra da família de Jacó? A família de Jacó caminha ali, ouvindo falar de Deus, seguindo em certo nível os mandamentos de Deus. Mas chega um ponto que Jacó diz assim, olha, Deus me chamou para morar lá onde Ele se revelou a mim, para morar em Betel. Nós vamos nos mudar para Betel. Betel o quê? A casa de Deus. O local onde Deus se manifesta. Onde o céu e a terra se encontram. Onde Jacó viu uma escada do céu à terra. E Jacó diz, nós vamos nos mudar para lá. Mas espera aí. Quem ainda tiver algum ídolo escondido, enterra ele debaixo daquele carvalho. Porque esse ídolo não vai para Betel. Quem tiver ídolo pendurado nas orelhas, tire ele, porque ele não vai para Betel. Se purifiquem, lavem as roupas, mudem de vida, porque eu não posso ir para Betel levando a mesma bagagem de antes. Para andar na presença de Deus, para andar em intimidade com Deus, vai ter coisas que eu vou ter que dizer não. Que eu vou ter que me afastar, que eu vou ter que abrir mão, ainda que doa, eu vou ter que abrir mão. Mas em terceiro lugar, Enoque me mostra uma coisa, que quem se achega a Deus conhece as suas revelações. Não tem como você andar com Deus e Ele não te contar coisas que não conta para o resto. Não é que o crente que ora, que jejua, que busca a intimidade com Deus é mais merecido, mas é óbvio que o crente que jejua vai ter experiência se o crente que não jejua nem conhece. Que o crente que ora com profundidade vai ter experiências que aquele que não ora não sabe o que é.
Enoque resolve andar em intimidade com Deus, e Deus começa a mostrar coisas para ele. Abraão tinha intimidade com Deus, até o ponto de Deus dizer, ele já está saindo ali com os anjos de perto da tenda de Abraão, mas espera aí, eu vou deixar de contar para Abraão o que eu vou fazer? Não é ele que eu vou fazer uma grande nação? Não é ele que vai ordenar os filhos dele depois de mim? Abraão não é meu amigo? Eu vou contar para ele. E Deus volta e conta para Abraão o que vai fazer. Deus vira amigo de Enoque e conta para Enoque algumas coisas. Lá em Judas, capítulo único, versículos 14 e 15, Judas vai dizer, Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou. Lá no começo de tudo, lá no livro das origens, lá na época do Gênesis, Deus chama Enoque e diz, vem aqui, está andando tanto comigo? Vou te mostrar o que vai acontecer lá no final. Você não está indignado em ver esse mundo de corrupção? Você não está indignado em ver esse mundo contra mim, esses ímpios? Você não está indignado querendo um dia onde eu vou novamente reinar entre a humanidade, caminhar entre os seres humanos, me revelar? Enoque, pois eu vou te mostrar. Isso acontece porque Enoque resolve viver pela fé, e não pela vista, e não pelos sentidos, diferente do seu ancestral Adão, que vivia pela revelação de Deus. Adão e Eva não precisavam se preocupar em julgar nada, porque Deus chegava para eles e dizia, isso aqui é bom, isso aqui não. Isso aqui serve para isso, isso aqui serve para aquilo. Não toque naquela árvore, porque aquilo ali vai trazer morte para vocês. Comam dessa, comam daquela, comam de todas. Deus decidia e definia para eles o que era certo e o que era errado. Deus era o prumo da verdade para eles. Eles viviam por tudo que Deus falava, eles viviam por revelação. Mas quando eles pecam, eles resolvem viver pelos sentidos. Vocês vão, o que a serpente promete para eles? Vocês vão saber por conta própria, sem precisar de Deus. Vocês vão viver por vista, vocês vão viver pelos sentidos. E eles resolvem viver pelos sentidos. Enoque diz, eu não quero isso para mim. Eu quero viver por revelação. Paulo diz, nós não vivemos por fé. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Os primeiros pais caíram na armadilha dessa serpente. Resolveram viver pelos sentidos. Mas Enoque resolve viver diferente. Dizer sim para Deus. E dizer não para o normal da sua geração. O que é normal hoje? Quantos pecados hoje estão banalizados? Quantos procedimentos ante Deus? Quantas maneiras de se viver espiritualidade estão sendo toleradas por aí? É o novo normal, é o normal desse mundo. Mas Deus está em busca de pessoas que vão dizer, eu não quero este normal. E Judas 14, versículo 14 e versículo 15 vai dizer que ele viu o Senhor vindo dos céus com milhares de seus santos. O Senhor vindo julgar os ímpios, vindo julgar aqueles que vieram contra ele, vindo julgar e dar paga àqueles que se afastaram dele, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Deus está dizendo para Enoque, Enoque, eu vou vir, eu vou consertar, um dia eu vou voltar a reinar entre vocês, um dia eu vou descer dos céus, em pessoa, com milhares dos meus santos, com os meus anjos, com o meu povo, eu descerei, Enoque. Eu vou resolver essa situação, eu vou purificar este mundo, eu vou vir com justiça. Quem anda com Deus conhece a sua revelação. Quem anda com Deus conhece os seus segredos, conhece os seus mistérios, conhece aquilo que Ele não mostra a todos que vivem vidas comuns. Deus se achega a gente comum. Mas gente comum que se achega a Ele, começa a ver coisas incomuns, coisas extraordinárias, chamados extraordinários, direção personalizada. O Espírito Santo quer caminhar conosco num grau onde nós ouvimos a sua direção em coisas simples. Vai por ali, dobra pelo outro lado, entra nesse estabelecimento, fala com aquela pessoa. Já imaginou andar nesse nível de comunicação com o Espírito de Deus? Vai, fala isso para ele, fala isso para ela.
de ouvir a voz do Senhor sem impedimento algum. Quem anda com Deus, quem se achega a Ele, conhece a sua revelação. Mas em último lugar, quem anda com Deus, quem se achega a Ele e é reavivado por Ele, vence a morte. O que é avivamento? Nós gostamos tanto dessa palavra, nós ouvimos tanto essa palavra, mas o que é avivamento? A origem da palavra avivamento, a mesma que Abacuque usa para pedir ao Senhor lá no capítulo 3, aviva, Senhor, a tua obra. É a mesma palavra usada lá no Gênesis, quando diz que Deus criou seres vivos. Quando Deus dizia que houvesse relva verde, verdejante, viva. O que é então avivamento? Avivamento é entrar em contato com a vida do próprio Deus. É entrar em contato com a fonte de vida. Enoque é chamado a entrar em contato com esta fonte de vida. Ele decide entrar em contato com esta fonte de vida. Ele resolve andar com Deus. E sabe o que acontece quando você anda com Deus? Quando você se chega a Deus, você descobre que não há limites. Que você vai andando com Ele e descobrindo coisas extraordinárias, e descobrindo a delícia da sua presença, o prazer da sua presença, e você vai descobrindo que não existe protocolo para a presença de Deus, que não existe gourmetização da presença de Deus. Eu gosto demais de Davi. Davi é o que eu chamo de adorador não convencional. Davi, pastor, ele não era um adorador limpinho. Sabe? Você vê isso pela forma como ele descreve a presença de Deus. Para Davi, a presença de Deus não era algo protocolar, bonitinho, arrumado, engomado. Para Davi, a presença de Deus não era como um prato de restaurante francês que vai, aquele prato lindo, bonito, enorme, branco, com um pouquinho de comida no meio. Para Davi, a presença de Deus era o prato da casa da avó, a bacia de pirão. Irmão, que conversa é essa? Salmo 63. A minha alma se fartará na tua presença, como quem come tutano e gordura. Davi diz, eu não quero ir à tua presença para ser educadinho e formal. Eu quero ir à tua presença para me fartar, para me encher, para sujar as mãos, para me lambuzar. Eu quero ir à tua presença para sentir, para chorar, para derramar-me aos teus pés, para quebrar o vaso. Deus está em busca de gente que vai à sua presença para se quebrar, para se derramar. Para dizer, aqui estou eu, Senhor, para entregar minha vida a Ti, com os meus fracassos, com os meus defeitos, com os meus pecados. Muda-me, purifica-me, transforma-me. Faz de mim um vaso novo, me quebra se for necessário, me faz vergonha se for necessário, mas muda-me, muda-me. Será que você tem coragem de fazer uma oração perigosa essa noite? E dizer, Deus, eu quero andar contigo. Até quando que eu tenho que andar com Deus? Eu quero andar contigo até que a minha mortalidade, a minha pecaminosidade sejam engolidas pela tua vida. Eu quero andar contigo como o apóstolo Paulo, até eu dizer, não mais vivo eu. É Ele que vive em mim, é Ele que se move em mim, o crucificado, o ressuscitado, o Galileu, o Nazareno, é Ele que vive em mim, é Ele que se move em mim. Eu não sou mais eu não me conheço mais. Como orava o missionário Ashbel Green Simonton, acho que ele nem sabia o que era isso que ele estava pedindo. A gente que conhece o Pentecostes, o poder do Espírito, sabe muito bem.
Ele dizia: quem me dera, não sei se você já orou assim, um batismo de fogo, que queimasse todos os meus pecados, que queimasse as minhas inclinações ruins, que queimasse todas as escórias do meu coração. Sabe, aquele crente que ama a Deus, que está cansado dessa batalha infinita contra o pecado, que está cansado do próprio eu, que está cansado do próprio ego, que está cansado do quanto se sabota, do quanto queria estar na presença de Deus, aqueles como Paulo que oram assim: miserável homem que sou. Quantos de nós aqui diz assim e ora assim: eu queria ser mais crente, eu queria ter uma intimidade a mais com Deus, mas o bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Quando eu vou olhar, já fiz o errado, já fiz o mal. Mas nós somos hoje chamados a entrar na presença de Deus e a andar com Ele, até não sermos mais nós mesmos. Em uma das traduções bíblicas vai colocar o versículo 24 de Gênesis 5 da seguinte forma: e Enoque andou com Deus e já não era. Deus quer pessoas que vão andar com Ele até não ser mais, até ser um vaso completamente novo, ser um obreiro novo, um pregador novo, ser um adorador novo, alguém transformado, modificado, alguém que recebeu uma plenitude nova do Espírito Santo. Enoque anda com Deus até se tornar essa pessoa. Até quando eu tenho que andar com Deus? Até que não nos achem mais, até que a nossa velha natureza suma, até que Deus faça conosco como fez com Enoque. Certo comentário diz que chegou um ponto que Deus diz: Enoque, está andando tanto comigo, faz o seguinte, volta mais para casa. Não, bora para casa comigo. Tu não é mais daí não, tu não parece mais com esse povo aí, tu parece mais comigo. Vem morar aqui mais eu, vem para cá. Tu não dá para esse negócio de morte, de humanidade não. Vem para cá. Ande com Deus até você não caber mais na terra, até o mundo não lhe querer mais. Eu estou logo lhe avisando: o mundo não está nos querendo aqui. O mundo não suporta mais a mensagem do Evangelho. O mundo não suporta mais os crentes. O mundo não suporta mais essa mensagem de arrependimento. O mundo não suporta mais o nosso confronto que nós fazemos com o pecado. O mundo não suporta mais. Ele não nos aguenta mais. Ele não nos quer mais. E nós também não queremos mais Ele. Paulo disse: eu já fui crucificado com Cristo, e o meu interesse pelo mundo está crucificado, e o interesse do mundo em mim também. Eu não quero o mundo não me quer. Depois de nascer de novo, você não presta mais nada, só presta para ser crente. Não volte mais para o mundo não, que ninguém quer você mais lá não. Se você voltar para lá, voltar para o bar que você andava, para a festa que você andava, a primeira coisa que vão te dizer: está fazendo o que aqui, irmão? Você não é mais de lá, não pertence mais lá, você não faz mais parte daquilo, você é outra coisa agora, e Deus quer te fazer uma coisa diferente, uma coisa nova. Deus está chamando um povo para viver em intimidade com Ele, até que, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 53, até que o que é mortal se revista da imortalidade. Até este corpo corruptível, este corpo de pecado, ser revestido da incorruptibilidade, ser engolido pela eternidade. Gente que vai dizer na cara do diabo, diante de todas as tentações, diante de tudo de bonito que ele tem para oferecer, dizer: é só isso que você tem? Não basta para mim. C.S. Lewis, no seu livro A Cadeira de Prata, ele conta uma ilustração de um grupo de crianças, e
um certo amigo deles, em busca de uma pessoa desaparecida. Eles encontram o rapaz para trazer de volta, mas eles são interceptados por uma bruxa, uma feiticeira. Ela começa a lançar um feitiço, uma fumaça, algo inebriante para tirar os sentidos deles. E ela começa a tocar um instrumento, como quem quer hipnotizá-los e dizer a eles: olha, fiquem aqui comigo mesmo. Esse mundo de cima que vocês estão querendo voltar não existe, é a ilusão da cabeça de vocês. Não existe esse Deus que vocês falam, não existe esse sol, não existe luz, só existe esse mundo de baixo, de escuro, só existe esse meu descanso aqui, essa escuridão, os meus atrativos daqui, não existe nada disso. Até que um deles resolve, numa parábola perfeita dele, se livrar do feitiço. Como é que ele se livra do feitiço do mundo, o feitiço da tentação? Ele vê que tem um fogo ali por perto, mete o pé no fogo, dá um grito, sente dor. E C.S. Lewis abre um parênteses no livro e diz assim: a dor é o que muitas vezes quebra o feitiço da tentação. Você acorda e ele diz: um minutinho, dona, uma palavrinha. Você pode tocar essa sua rabeca aí até cair os dedos. E você pode continuar nos dizendo que não existe um Deus, que não existe um mundo de cima, que não existe algo mais, que não existe o sobrenatural. Mas se o que você tem para oferecer é esse seu mundinho aqui, pois eu prefiro sair daqui, arriscar minha vida, e ainda que eu morra, eu vou morrer procurando o mundo de cima. Porque se o seu mundo é isso aqui que você tem para oferecer, ele não basta para mim. E eu quero viver como um cidadão desse mundo de cima, nem que ele não exista. Eu quero viver fiel a esse Deus, ainda que você diga que ele não é real. Porque o que tem é isso aqui. Eu prefiro isso que você diz que é a imaginação da minha cabeça. Quando você se chega a Deus, você descobre que você é um cidadão do céu. Fique em pé, por favor. Já quero encerrar. O que te impede de ir além? Deus já falou contigo. Já te deu um chamado maravilhoso. O que te impede de viver esse chamado por completo? Ele já te deu a ordem. O que te impede de obedecer por completo? Ele te prometeu o dom. A alguns aqui ele já deu o dom. O que impede de você ir além? Essa igreja orou aqui durante 30 dias dizendo: nós queremos nos chegar mais a Deus. Nós queremos ir além com Deus. E eu quero lhe lembrar que o céu está aberto. As mãos dele estão estendidas. E se você quer se chegar a ele, ele tem se chegado a você. Você pode ter apresentado muitas causas que ainda está até esperando solução durante esses dias de oração. Mas você já foi tão abençoado, porque a cada minuto que você passou de oração, você chegou mais perto dele. E quanto mais perto dele, mais longe do mundo. Quanto mais perto dele, mais longe do pecado. Quanto mais perto dele, mais perto do céu, mais perto da glória, mais perto da fonte de vida, mais perto do vigor espiritual, mais perto do renovo. Essa igreja orou por 30 dias e eu só quero fazer mais uma oração aqui junto com você. Não vou orar por você, porque a minha oração não tem mais valor do que a sua. Você não é mais filho de Deus do que eu, nem eu mais do que você. O Pai está aqui para ouvir você, para receber sua oração. E eu quero lhe dizer que as portas dele estão abertas. A mesa dele está posta. Ele vem te dizer e te lembrar que nessa noite tudo que eu tenho é teu. Os dons que eu tenho são para você. O poder que eu tenho é para você. É você que eu quero usar.
Foi a você que crê em mim que eu prometi que fará obras maiores do que as que eu fiz. É para você o poder do Espírito, é para você o batismo no Espírito Santo, é para você a plenitude do Espírito Santo, é para você. É para você comum, mortal, que deseja viver o sobrenatural. Eu te convido nesse minuto a orar comigo. Se há alguém aqui essa noite que foi convidado para vir aqui hoje, mas você está afastado dos caminhos do Senhor, esse também é um momento para você retornar para Ele. Para você retornar e viver novamente, porque você lembra como era bom, você lembra de como era caminhar na presença dEle, você lembra de como era viver debaixo da direção dEle. Se você é essa pessoa, volte hoje. Se você veio aqui hoje como visitante e nunca seguiu Jesus, nunca foi discípulo do Senhor, essa é a sua oportunidade para vir até Ele. E você, meu irmão, que está aqui, que esteve aqui durante esses 30 dias, que orou, que buscou, o Pai chega a você hoje como chegou para Salomão lá em Gibeão. O que você quer? O que você quer que eu te dê? É a salvação da tua família? O que você quer que eu te dê? Você quer ser revestido do poder do meu Espírito? Você quer se chegar a mim, eu quero me chegar a você? Você quer ser revestido de poder do Espírito? O Senhor diz, eu quero te revestir de poder do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero, diz o Senhor, te encher do Espírito Santo. Eu quero colocar o meu rio à tua disposição. Eu quero colocar o fogo do meu altar à tua disposição. O que é que você precisa hoje? Irmão, eu estou lutando contra um pecado. Eu estou lutando contra algo que eu não tenho conseguido vencer. Assim como Isaías diante da presença de Deus, eu me sinto impuro, pois essa noite a brasa do altar de Deus para purificar o teu pecado, para te libertar. Há um suprimento da graça de Deus para te capacitar a viver a obediência e santidade. Pai, eu oro a Ti nesse momento com os meus irmãos. Oh, como nós queremos viver essa vida tomada pela eternidade. E nós queremos nesse momento, Pai, nos derramar diante de Ti. Tu nos conheces os nossos pecados, as nossas falhas, conhece as nossas limitações. Mas Tu sabe que há em nós um desejo de Te conhecer. Há algo em nós suspirando pela Tua presença, pela presença do Deus vivo. A nossa alma suspira por Ti, ó Deus. A nossa alma tem sede de Ti, do sobrenatural. A nossa alma tem fome do fruto do Espírito. Nós temos sede das Tuas fontes, da Tua presença. Nós clamamos pelo fogo do Teu Espírito Santo, nos reavivando para algo maior, para um novo tempo, um tempo onde a Tua igreja vai experimentar a colheita final. Pai, segundo a Tua palavra, aqui está um povo que tem se chegado a Ti, aqui está um povo que tem buscado a Tua presença, aqui está um povo que tem, Senhor, aceitado o Teu convite de andar com eles. Achega-se a nós agora, Espírito Santo. Sopra sobre os meus irmãos agora, Espírito Santo de Deus. Sopra com renovo sobre aqueles, Senhor, que tem pedido a Ti, renova as minhas forças, Senhor.
Batiza, Senhor, com teu Espírito e com fogo. Reveste aquele, Senhor, que ainda não se sentem assim, que ainda não o são. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra os teus dons. Tu és bem-vindo, tu tens liberdade aqui. Tu tens liberdade aqui, Senhor. Nós queremos nos entregar a Ti mais. Nós queremos nadar mais profundo no Teu rio. Nós queremos, Senhor, viver uma vida consumida no Teu altar. Nós nos colocamos nessa noite como oferta a Ti. Nós subimos, Senhor, nessa noite no altar do sacrifício, dizendo a Ti: consome a minha vida, as minhas forças, a minha disposição para Ti. Usa-me, envia-me, derrama sobre mim. O Espírito Santo está andando entre nós, examinando cada coração, avaliando a temperatura do nosso amor por Ele. Pai, aumenta, reaviva, Senhor, o fogo do nosso coração, reaviva o fogo deste altar. Nós queremos ser o povo que Te ama. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja renovado pelo Senhor. Seja curado, porque Ele é o Deus que cura. Receba renovo nos seus dons. Receba renovo do chamado que Ele te fez. Receba renovo das ordens do Senhor sobre ti, das promessas de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, como diz o louvor, nós queremos estar mais perto. Ainda que seja a dor que nos une a Ti, nós queremos estar mais perto. Eu oro por esta igreja, Pai. Cumpre o pedido dos filhos. Cumpre o desejo do coração do Teu povo, pois eles têm alinhado a sua vontade à Tua. Faz extraordinário nesse lugar. Usa essa igreja, Senhor, com uma força salvadora inimaginável nesse lugar. Tu tens abençoado, Tu tens dado crescimento. Mas que essa igreja comece a experimentar coisas em níveis extraordinários. Salvação, libertação. Que essa igreja, Senhor, possa continuar plantando a Tua boa semente, e que ela possa ver os frutos. Usa as mãos dos Seus filhos, usa a mão daqueles que andam contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.